comparar profissões que não existiam há uns anos atrás, como ser repórter, jornalista, mesmo professor. Eu estudei na escola ensino médio com professores que não eram formados em educação. Meu professor de química era médico, o professor de física era arquiteto, era engenheiro, né? Depois que se formaram, quer dizer, o número de atividades humanas cresceu tanto que cresceram também as profissões. De repente, quando se determina uma profissão, uma atividade que passa a ter um nome, aquilo ali também é um pouco, às vezes, diminutivo. Não quero dizer que a divulgação da ciência seja, mas ela herda automaticamente certos defeitos daquilo que surge e que passa a ter um nome. Eu acho que a divulgação da ciência, ela acontece em vários níveis, entende? E talvez o lado do divulgador reduza isso ao nível de pessoas que não têm um certo conhecimento, para que você tenha uma continuidade entre o ensino básico e o ensino universitário. Eu vou citar um exemplo concreto. Participei da edição de livros do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, eu editei um livro e numa coleção de vários outros livros. Um dos livros era de física moderna. E a contracapa, escrita pelo Cássio Leite Vieira, que é uma pessoa bastante conhecida nessa área, ele dizia assim: esse livro vem preencher uma área da divulgação de ciência que não é muito explorada, que é uma área intermediária entre física e o ensino médio. Ele não é um livro de física, mas ele tem formas, ele tem tudo ali, só que colocado num nível, vamos dizer, universitário, mas não formal no sentido de ter todos os itens que tem num livro de física do Halliday, por exemplo. Ele é criativo, porque ele mistura história com ciência, com certos aspectos históricos das consequências, entende? Então, eu vejo que, às vezes, a divulgação de ciência é uma coisa que é uma caixa apertada, devia ser uma caixa aberta, devia ser uma caixa sem tampa, né? Sem o preconceito. Estou chamando assim para ficar mais rápido, né? Não é exatamente um preconceito, é uma intenção maravilhosa, né? Mas, às vezes, outro dia eu estava numa reunião com alunos participantes de atividades científicas, aí, dependendo da maneira como eu falei, um aluno falou assim: mas isso parece uma aula. Qual o problema da aula? A aula, se você pegar um texto do George Wagensberg, que é o diretor do Museu de Ciências de Barcelona, que é um museu maravilhoso, já esteve no Brasil várias vezes, já esteve no CBPF, na UFRJ, no Espaço Ciência Viva, né? Os textos dele não têm preconceito, né? Você tem que adequar, né? E adequar é uma questão de convivência. Não existe um divulgador sozinho. Pode ter um blog, mas o divulgador está dentro de um contexto. Então, eu acho que no contexto, se o contexto for um contexto aberto, né, que obrigatoriamente dentro desse contexto as pessoas têm que se qualificar, porque a divulgação de ciência não é uma atividade de convivência, é uma atividade que tem um conteúdo e tem uma convivência. Isso é que eu acho que é a limitação da divulgação de ciência hoje no Brasil. Eu seria muito pretensioso se falasse assim, mas numa certa área, né? A gente vê pelo o número restrito de revistas, de edições, comparado com outros países. Você vai na Amazon, ou vai numa biblioteca qualquer, numa livraria qualquer, fora do Brasil, você tem divulgação de ciência em todos os níveis. Então, fica até difícil você falar o que é divulgação de ciência. É ciência. Você pega os livros do Mandelbrot, né, sobre fractais, ele ganhou medalha Fields, mas tem livro que você entende. E tem livro que você tem que estudar um pouquinho para entender. Não tem aquele livro para divulgação e o livro para ciência. Isso é que eu acho que é errado. Obrigado. Então, eu sou estudante do Pedro II. Nós somos estudantes do terceiro ano do médio. E eu achei bem interessante o que ele falou, porque nós, no caso, somos os garotos que correm atrás de pontos, entendeu? Então... espero por pouco tempo. Sim. Só que eu só gostaria de saber de vocês, que são educadores, como se seria possível
a educação chegar de uma maneira mais informal? E se sim, como? Porque a gente veio, porque a gente achou muito interessante o ideal do projeto de vocês trazerem a divulgação científica num bar. É muito interessante. Como é teu nome? Lucas. Oi, tem várias pessoas aí, né? A gente até podia botar vocês aqui numa roda. Isso é essencial, o que você está perguntando. O que você está perguntando é uma coisa bastante difícil e eu vou voltar a falar no que estava se falando antes, né? Eu acho que o ensino não formal, a ter participado da divulgação científica, também sou quase radicalmente contra que todos tenham que fazer, mas concordo que há maneiras de se fazer, né? Então, a gente busca, e que é muito importante, não só para a atitude em sala de aula. Então, essa atitude em sala de aula, ela me preocupa sempre, porque, apesar de eu acreditar que eu estou aprendendo muito com a divulgação científica, porque aprendo, por conta da pluralidade, a gente aprende entre os cientistas também, né? Na verdade, muitos de nós deixamos de conhecer o outro, talvez pela nossa maneira um pouco mais até fechada de ser, e por conta de N compromissos, e os estudantes, a gente deixa de aprender com a gente mesmo. E a sala de aula é um problema, porque você vai encontrar o problema também na universidade, né? E o que não permite, muitas vezes, e o que é bom da divulgação é que ela, por ser uma caixa, às vezes, aberta, você começa a tratar de assuntos paralelos, é como você ter uma grande cultura, né? Você começa, de fato, ter uma pluralidade na sua discussão. Você começa a discutir de outros assuntos, né? Tem gente querendo criar essa escola e essa universidade mais aberta, porque eu concordo com você que eu também vou para a sala de aula e acabo dando a minha aula talvez um pouquinho mais assim, pensando, não diria que melhor, mas pensando nessas questões. E eu acho até que o Pedro II está muito bem, né? Pelo que muitos professores trabalham com a gente lá, a gente agora e nas outras escolas, né? De maneira que o cara do Pedro II retorna, ele faz, a gente tem projetos que vai depender muito do professor e da escola. Então, às vezes, o que a gente sente também é que a gente tivesse uma secretaria de educação que conseguisse ser um pouco mais forte para juntar todos esses modelos, né? Está faltando líder e lideranças para que a gente costurasse isso melhor, seria muito bom. Mas vocês que vão precisar dizer o que vocês querem e como fazer. O aluno tem que dizer, ele tem que parar de correr atrás do ponto de dizer se a tua aula está muito ruim, ou está muito boa, ou vamos discutir isso, ou vamos discutir aquilo. Então, eu acho que é uma questão de fala, né? De um reconhecer o outro. O professor querer ouvir o aluno e o aluno querer ouvir o professor também, né? Como é que a gente vai construir junto? É muito difícil. Oi, Lucas. Eu também estudei no Pedro II, viu? Eu tive que falar. Mas, bom, hoje, sim, para os estudantes, a gente tem aluno do Pedro II engajado, por exemplo, no Jovens Talentos para a Ciência, que é um programa que a gente coordena, né, de inserção dos alunos nos laboratórios de pesquisa. Então, é uma forma. E eu acho que a participação nas feiras de ciências é outra forma, né, de você fazer um trabalho na escola, é um trabalho diferenciado, que você vai estar tratando ali de um determinado tema, que você vai fazer suas pesquisas, você vai buscar, vai tratar aquele tema ali de diversas maneiras, entendeu? De uma maneira realmente que envolva várias disciplinas, né? E, bom, botar a imaginação para funcionar, desenvolver aí as suas habilidades, quer dizer, não é uma coisa ainda para massa, assim, que as pessoas é discricionária, a pessoa faz se quiser, né? O professor pode estimular, mas ele, em geral, não obriga o estudante a fazer o trabalho, é quem se interessa. Então, acho que é um pouco passar pelo interesse também de cada um, né? De cada aluno, de querer se envolver com esse tipo de projeto também, um pouco como a Eleonora falou, entendeu? Então, assim, hoje, de pronto, assim, eu já vejo essas soluções, mas, de fato, né, a gente tem que investir, né, em tornar as aulas mais dinâmicas, mais atraentes,
né? E eu acho que o que eu percebo que funciona muito é fazer uma abordagem através das várias disciplinas, entendeu? De uma maneira transdisciplinar e contextualizada. Então, acho que é o melhor dos mundos. Isso é só a minha opinião, pelo que eu venho observando. Na verdade, a gente vai falar agora sobre mais 2 interações que a gente teve dos estudantes dos polos. Depois eu vou dar a palavra para você falar e a gente vai ter a honra de ouvir o professor Farina tocando um pouquinho para a gente. Tá? Então, a Hélia cursa Biologia em Angra dos Reis. Então, ela é uma estudante da UFRJ, no consórcio CEDERJ, participou da Caravana da Ciência e diz que foi uma experiência muito enriquecedora e que as crianças ficaram encantadas, compartilhando um pouquinho da experiência dela com a Caravana da Ciência mencionada aqui. O Marcelo, Administração Pública, Campo Grande, quer saber por que há mais investimento em arte do que em ciência e se isso realmente é verdade. Ele tem a informação de que tem mais investimento em arte do que em ciência. Se alguém tiver essa informação, eu, particularmente, desconheço o valor do investimento em arte. Eu sei que, em ciência, acredito que as pessoas estão achando que não tem muito o suficiente, não. Alguém quer falar sobre isso? Eu tenho uma colega que está lá em cima, que embora ela trabalhe na fundação com a gente, mas ela tem uma veia artística bastante proeminente. É atriz e ela que capitaneou aquele trabalho que eu mostrei para vocês com o teatro lá no museu. Ô, Gardner, fala aí. É a Thelma Gardner que está lá em cima. Então, tem uma pergunta em que um aluno do Polo de Campo Grande, de Educação Pública, ele acha, parece que ele ouviu que tem mais investimento em arte do que em ciência. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua Só um minutinho experiência que eu já estou chegando. Artística. O microfone está chegando até você. Chegando. Gente, eu acho que todos nós sabemos, de alguma forma, que a gente vive uma crise generalizada e que, historicamente, a cultura sempre foi um setor marginalizado dentro de toda a conjuntura, especialmente agora. Então, infelizmente, eu nunca... Enfim, a gente tinha projetos da Funarte, tinha a Lei Rouanet, ou o próprio PRONAC, mas tinha alguns instrumentos, como ainda há alguns instrumentos de isenção fiscal para a produção de espetáculos, de exposições, mas, de todo modo, assim, ainda é muito frágil, e mais frágil ainda que a ciência e tecnologia, que já está da forma como a gente conhece. Então, eu não sei de onde ele tirou essa informação, não. Gostaria de dizer que é verdade, mas não é. Eu acho, só que a gente tem alguns problemas, né? Na verdade, a ciência e tecnologia ela fica limitada aos museus de ciências, não todos, né? A gente já vê alguns conseguindo ganhar dinheiro com a Lei Rouanet, mas a gente não tem esse hábito. Então, de uma forma geral, é difícil a gente conseguir entrar em algum edital de cultura maior. Essa pode ser uma reclamação, não quer dizer do montante, que as duas estão muito parecidas, mas a gente, às vezes, acha que a ciência... que é também cultura, né? No momento, inclusive, que está na museologia, e o Museu de Ciência, particularmente, ele tem alguma dificuldade, né? Eu tive um aluno de doutorado que defendeu a política pública, ele vê que a gente está muito poucos são as pessoas que conseguiram ganhar dinheiro do Ministério que não fossem da ciência e tecnologia. Sim, mas o de da todo educação. modo, e até o da educação também, eu acho que ainda poderia também cumprir para os dois lados, e eu acho que ele é pior ainda. Porque gastar o dinheiro da educação, ganhar o dinheiro da educação é quase um parto, né? Mônica sabe, nas feiras e não sei o quê, é um dinheiro mais engessado ainda, e que muitas vezes a gente acaba não conseguindo concorrer pelo viés que eles chamam de ciência ser hard, apesar de que a ciência tem esse mundo muito maior. Você, enquanto atriz, está fazendo ciência enquanto atriz. Né? Não, então, você tem razão, mas o que eu acho é que, de alguma maneira, a gente tem na ciência as agências de fomento com editais mais regulares do que a área de artes, por exemplo. Muitas vezes você tem, por exemplo, o prêmio Miriam Muniz, que é um prêmio municipal, e que muitas vezes você ganha e não leva. Né? Eu sei que isso acontece também conosco no CNPq, na FAPERJ.
mas com menos frequência. Eu acho que ainda a arte é vista de uma forma mais fragilizada ainda. O que eu não estou querendo dizer com isso que a ciência e tecnologia, né, estamos só falando. Infelizmente, a gente comunga dessa carência que é generalizada. Eu acho uma coisa que os artistas já sabiam que eles tinham que ir onde o povo está há muito tempo, e eles já fazem isso há muito tempo. E eu acho que os cientistas estão aprendendo a se mobilizar. Essa Marcha pela Ciência agora foi a primeira manifestação pública de cientistas em todo o Brasil, claro, que motivado por um movimento internacional, mas eu acho que, por mais... Foi pequena? Foi, mas se você somar todos os pequenos grupos no país, isso, quando o Ministério da Cultura foi ameaçado de ser fechado, de ser destruído, de ser incorporado a outra, a galera ocupou ali o espaço e todos os artistas foram lá cantar, tocar, representar. Os artistas têm uma prática de mobilização social e têm um apelo muito grande, e eles usam isso e conseguiram. Nosso Ministério de Ciência e Tecnologia foi fechado e todas as manifestações dos cientistas, em geral, são cartas, moções, coisas que não impactam a sociedade, que não impactam o público. E acho que é isso que a gente tem que aprender a fazer o que o pessoal da cultura faz. Vai lá, ocupa o espaço, faz experimentos, faz coisas, leva a ciência para a rua, na hora de defender os interesses dos cientistas e sair do seu laboratório para o bem da ciência como um todo, e não para o benefício da sua pesquisa, do seu estudo, que eu acho que é isso que a gente está precisando e está aprendendo, isso aqui é uma prova disso, a fazer.